Olha que interessante. Então esse viés é muito interessante da doutrina espírita, porque ela não exclui ninguém, né? Ela permite que você conviva harmonicamente com todas as interpretações e comprova o que Jesus fez na passagem em que João, né, o discípulo mais próximo de Jesus, não estou falando do João Batista, mas o João Evangelista, ele chama o mestre e fala: mestre, ali existe um grupo de discípulos que não estão conosco, eles não são do nosso grupo, mas estão falando em seu nome, estão profetizando em seu nome, estão fazendo curas em seu nome, e eu pretendo repreendê-los. Ele falou: não os repreenda, quem não está contra nós está a nosso favor. Olha a posição do mestre. Né? Então essa abertura que eu acho interessante da doutrina espírita, né? Nós não criticamos negativamente nenhum outro viés religioso ou filosófico. A gente trabalha dentro de um princípio de esclarecimento através da razão, por isso chamado a fé raciocinada, de tudo aquilo que a gente estuda na vida de Jesus. O substrato maior da doutrina espírita é o Cristo, é Jesus, né? Isso o maior mestre. É o maior mestre. E esse substrato agora vem com uma nova lente, um novo óculos que a gente usa para ler as Sagradas Escrituras, que inclusive esse é o substrato principal do curso que eu ministrei durante 5 anos lá no Discípulos do Evangelho, a Bíblia e o Espiritismo. É ler a Bíblia com outro óculos, com outro olhar. Interpretar as passagens bíblicas à luz dos esclarecimentos que nós tivemos através da codificação espírita. Não é um trabalho fácil, é um trabalho complexo, porque as escrituras, a Bíblia é uma reunião, pelo menos na concepção católica, de 73 livros, né? Os protestantes dizem que existem alguns livros que eles não aceitam, né? Eu não me lembro quais exatamente, mas a Bíblia dos protestantes é um pouco menor. De qualquer forma, 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Todos esses livros, se a gente fizer uma análise à luz da doutrina espírita, eles foram livros psicografados. Kardec, Herculano Pires fala com muita propriedade: a Bíblia é um livro mediúnico. Não é? E Allan Kardec diz também no próprio Livro dos Espíritos, né, na parte, se não me engano, parte 3, está escrito lá: não há nada de errado com a Bíblia. Errada é a maneira como as pessoas a interpretaram. E partindo desses princípios, a gente organizou um curso lá para esclarecer as pessoas em relação àquilo que outrora era muitas vezes explicado como milagres, como coisas que são anormais, mas que na visão de Kardec e dos espíritos com os quais Kardec conversou para organizar a codificação, são fatos perfeitamente naturais, porém que não estão ao alcance ainda da nossa inteligência, do nosso domínio, mas são naturais. Deus poderia derrogar, né, propriamente dito, as suas próprias leis, porque ele o faria. Se as leis que ele mesmo criou são sábias e ele é um ser soberanamente justo e bom, como diz o Livro dos Espíritos, né, causa primeira de todas as coisas, ele não derrogaria as próprias leis que ele criou. Então o que a gente chama de milagres, muitas vezes, na doutrina espírita, nada mais são do que fatos normais que podem ser explicados com o amadurecimento, a evolução da nossa própria inteligência. É claro que nem tudo nós podemos explicar. Sim. Porém, aquilo que é possível através da ciência, a gente está tentando fazer. Sim. E isso quebrou inúmeros dogmas que afastavam as pessoas da vida religiosa, né? Que afastavam as pessoas do caminho da luz e muitas vezes as colocavam no caminho do radicalismo, da intolerância, né? Que é contrário ao princípio maior do Evangelho, que é o amor, a fraternidade. Então esse é o caminho que a gente procurou trilhar. E sem criticar nenhuma outra vertente religiosa, cada uma tem seu caminho e todos os caminhos são bons desde que a pessoa siga esses caminhos com retidão, né? Sim. Eu acho que com honestidade. Com honestidade de princípios, né? Eu gosto muito do Divaldo, quando ele numa entrevista, gostei muito da entrevista que o Divaldo deu ao Jô Soares uma vez, onde ele disse algo que me encanta, né? Eu prefiro um ateu honesto do que um religioso sem vergonha. Eu achei essa frase dele fantástica. Porque é verdade, o ateu, ele não, olha, não precisa você dizer que acredita em Deus, não precisa você fazer o sinal da cruz, não precisa você tomar água fluidificada, e não sei, mas se você for uma pessoa correta, honesta, trabalhadora, que respeita o seu próximo, você já está sendo cristão sem usar o nome. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Então, essa retidão de caráter é muito importante em qualquer atividade da vida.
Então, no Espiritismo, eu encontrei respostas que eu não encontrava em outras correntes religiosas. Fui estudar a questão da reencarnação, fui estudar mediunidade, eu sou médio, psicofônico e também psicografo textos, e aí eu comecei a perceber o quanto de coisas que eu tinha na minha cabeça que não eram minhas, né? Que eram de outros espíritos que muitas vezes estavam ali num processo de crescimento conjunto comigo. O obsessor não é meu inimigo, ele apenas está cobrando muitas vezes dívidas que eu adquiri no passado com ele. Então eu tenho que amar os meus obsessores e agradecer a presença deles, porque são eles que me fazem caminhar e conhecer melhor a doutrina, o amor, a paciência, né, a resignação, que são virtudes ensinadas pela doutrina espírita.